Oi, voltamos aqui na nossa sexta morada, parte 2, onde estávamos meditando sobre as razões que Santa Teresa d'Ávila nos mostrava para reconhecer a voz de Deus. E aí, ficou bom, Gregório? Ficou. Agora tá bom. Ficou? Melhorou muito. Ficou. Do mesmo jeito, coisas da internet. O volume tá no último, por aumenta o volume, não tem como mais aumentar. É só Deus o comando. Mas vamos só Só fazer um sim, resumo rapidinho. Falávamos que Deus nos fala de várias maneiras, né? De sim, várias maneiras. Deus nos fala de várias maneiras. E nós conseguimos identificar a voz de Deus. sim, Porque quando é de Deus, por mais que seja para nos exortar, ela vem com a palavra de edificação. Ela nunca vem para diminuir, para destruir, né? Aí está essa grandeza. E ela falava das três razões. sim, Resumidamente, eu vou falar da segunda, né? Aí a gente vai para a terceira. Vai sim. lá, Gregório, a primeira e a segunda. Vou resumir a primeira e a segunda aqui. Deixa eu só Então, voltar aqui. na primeira, ela fala que a palavra de Deus, ela vem com um senhorio tão grande, tão verdadeiro, que ela é capaz de pegar uma alma que está em tribulação, no alvoroço extremo, e com a única palavra, né? Como não sofras, fica tranquilo, tudo se sucederá bem, né? Eu estou contigo. Então, essa palavra, o que ela produz? Ela transforma, né? Ela transforma aquela melancolia em alegria, ela transforma uma tribulação, um alvoroço interior, num consolo. A pessoa recobra a sua força, a certeza de que Deus está com ela. Então, essa é a primeira, né? Então, a certeza do senhorio da palavra de Deus. A segunda razão é a serenidade que fica na alma, né? Uma devoção tão grande, um sentimento de paz, que a pessoa automaticamente, naturalmente, começa a dar graças a Deus, começa a louvar a Deus, né? E ela começa a louvar a Deus. E olha que ela fala que é um pajem, um anjo, né? E não Deus nessa morada, diretamente, é um anjo, um pajem, que vem com esta palavra. Imagina quando for Deus, quando a gente chegar à união total. Então, ela fala que é esse recolhimento interior, esse sentimento de paz. Então, essas são as duas razões. Agora a gente vai entrar no terceiro sinal de que é de Deus essa voz. E eu quero que essa palavra de senhorio chegue no coração de cada um de nós. Fica tranquilo, tudo sucederá bem. Fica tranquilo. É aquela música de Padre Marcelo, né? Pode descansar e somente confiar. Já deu tudo certo. Aí vamos para o terceiro sinal. É que essas palavras não se apagam da memória. Gregório, às vezes tem certas palavras que mexeram tanto em determinadas experiências, aquelas experiências de oração, de retiro, Sim, que sim, ela não vai embora. Cada vez que você escuta, né? Eu gosto muito de Isaías. Não temas, eu te resgato, és meu. Essa palavra, ela foi. Eu a conheci em uma experiência de oração. E quando ela fala que ela não vai embora, ela não se apaga. E algumas vezes nunca. Pelo contrário, as que têm origem humana se desvanecem pela cura, né? sim, Palavras humanas, por mais que elas tenham nos machucado, nos destruído,
Em determinado momento a gente lembra sem sentir dor. A gente lembra sem deixar que ela nos provoque aqueles mesmos sentimentos. Aí a gente tem a certeza que era humana, porque Deus curou. Deus curou, né? Aí ela fala, pelo contrário, né? Ainda quando as ouvimos de homens muito graves e doutos, não nos ficam tão esculpidas na memória, nem lhe damos tanto crédito como as outras quando se referem a acontecimentos futuros. As de Deus deixam uma certeza grandíssima, e embora algumas vezes em coisas aparentemente impossíveis, para haver alguma dúvida acerca de virem ou não a acontecer. E surjam no entendimento algumas vacilações. No fundo da alma há uma segurança que não se pode render. Você já viu que tem hora que Deus vai mostrando para a gente? Eu gosto muito dessa experiência, sabe? Quando Frei Valdo, ele estava começando esse processo da fazendinha. Sim, sim. E ele via, aquele negócio não tinha nada. E ele vislumbrava e falava assim, era só mato, era só cerrado, né? E ele falava assim, tô vendo isso aqui, 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 isso ali. Aí você olha e falava assim, gente, mas tá doido. É impossível. E quantas pessoas tentam nos tirar do caminho, mas você tem uma certeza tão grande que o amor de Deus está te levando, que em determinados momentos é só você e Deus. É verdade. É só você e Deus que acreditam, né? Aí depois as pessoas vêm e falam assim, eu pensava que era era loucura, que isso era não sei o quê. Aí você percebe e fala, oh meu Deus do céu, não é assim, né? São as promessas de Deus, né? São as promessas que Deus faz. Minutos. Não perdeu não, que travou. Nós começamos quase agora. Preocupa não, Keila. Lacerda. Tu tá recomeçando de novo, viu, Keila? Mas vai ficar gravado de qualquer maneira, viu, Keila? Ô, padre, e o senhor falou aí das promessas, eu acho que isso é tão importante a gente falar para as pessoas, que muitas vezes, né? Olha o que ela fala, que ainda que passassem os anos e pareça acontecer em tudo o contrário do que foi lhe dito, não desaparece a convicção de que Deus buscará outros meios não entendidos dos homens, e que por fim se há de fazer, e com efeito assim se faz. Gente, eu tenho uma experiência aqui até interessante para contar, padre. Nós agora estamos com a Casa de Acolhimento Rosa Mística, né? Ela está quase pronta para pessoas em situação de rua. Deus me falou essa palavra há 4, 5 anos atrás, né? E eu guardei aquilo e Deus foi incomodando, tinha certeza grande, mas eu perguntava assim, mas como fazer isso? Com quem? Né? Precisa de muito dinheiro, precisa disso, precisa aquilo, né? E hoje, né? Hoje a gente estava lá reunido, a casa já está pronta, né? Estamos agora buscando dinheiro para pagar os funcionários. Se Deus quiser, mais aí 2 ou 3 meses, a casa já vai estar acolhendo mulheres em situação de rua, né? Então uma coisa que passou anos e anos, olha para você ver, 5 anos atrás, né? Que Deus foi colocando isso, e hoje, na hora que a gente vai vendo a coisa se realizando, a gente fala, olha, né? Olha como é de Deus, né? Olha, tá aí a obra do Senhor que está sendo formada. E olha que esta obra foi sacudida muito, muito, com muitas tribulações, mas está saindo, né? Ou seja, então é essa certeza que a gente tem lá dentro, né, da alma, que vem de Deus, é Ele que quer, né? É promessa dele, é desejo dele, né? Então, olha que maravilha, né? Quando a gente lê isso aqui, a gente vê que Deus, sim, tudo pode, né? A gente fala assim, nosso Deus é o Deus do impossível, é aquele Deus que tudo pode. E de fato, é isso mesmo, né? Nós precisamos acreditar nisso, é o que ela diz aqui. Né? Então, ela fala disso, ela fala, tendo transcorrido algum tempo desde que o entendeu, olha, passou muito tempo, e não sendo mais tão vivas como no presente as operações e as certezas vindo de Deus, há ensejo para duvidar, ou seja, há motivo para duvidar. E fica pensando que será obra do demônio ou da imaginação, né? Porque naquele momento que você recebeu, ou que você sentiu aquela palavra, era muito vivo. Mas aí o tempo foi passando, né? Aí você fica, será que é isso mesmo? Será que é de Deus? Não era da minha imaginação? Agora, na ocasião em que lhe falam, nenhuma dessas vacilações a acomete.
seria capaz de morrer por aquela verdade. Mesmo depois, como digo, assalta o inimigo com todas essas imaginações para afligir. Olha para você ver, para tentar infligir a alma, né? Principalmente quando são negócios, padre, cuja realização trariam muito bem às almas, ou empresas sumamente árduas para grande honra e serviço de Deus. O que não fará o maligno para dizer para a gente que não é de Deus? O que fará o mal, né? O que o mal não fará quando sabe que é para a salvação de tanta gente, que é para o bem, que isso vai... Né? O que ele faz? Ela diz, pelo menos ele vai enfraquecer sua fé. Pelo menos, né? E já será grande o mal, o que não quer, grande mal, o não crer que é Deus poderoso para fazer as obras que excedam o alcance do nosso entendimento. Então Deus tudo pode. Você sabe o que nós poderíamos fazer uma experiência, cada um? Sim. Recuperar aquela palavra que Deus nos disse e que o tempo e as demoras na espera nos fizeram esquecer. Você acredita que eu ia te propor a mesma coisa? Eu ia te propor a gente fazer isso agora, a mesma coisa? Me veio isso, a gente propor fazer isso. Vamos em cima. E se as pessoas quiserem já ir colocando aqui essas palavras de comando mesmo, né? Não temas, coragem, eu te levanto. Aquela passagem que a gente circulou com marca-texto na Bíblia ali. E que está viva no seu coração, está viva, né? Você lembra dela lá atrás, fala, nossa, aquela palavra foi uma experiência que Deus me falou, né? Que bom se vocês escreverem isso daí, gente, partilharem, né? De resgatar. Bonito, bonito isso. Que bom. E olha bem, obras que excedam o alcance de nosso entendimento. E a gente não enxerga, né? A gente vai vendo ali... tem hora que é só água. Moisés, é só água. É o limite, né? E às vezes é quando nós estamos vivendo o limite que Deus vem e manifesta o seu poder. O milagre, né? Acreditar em milagre, acreditar em milagre. Aí ele fala aqui, ela fala aqui, né? Não sei a razão de ter a alma tanto empenho em se verificarem essas palavras. Se a convencessem de várias vezes ter mentido, penso, não sentiria tanto. E acaso pode ela agir à vontade? Não faz mais do que repetir o que lhe dizem. A esse propósito, inúmeras vezes lembrava-se certa pessoa do profeta Jonas. E Simão, filho de Jonas, sim, quando temia não se realizasse a destruição de Nínive, que havia profetizado. Enfim, como é espírito vindo de Deus, justo, é guardar-lhe fidelidade e desejar não seja tido por falso o que é sumamente verdadeiro. Não tomar por falso aquilo que é sumamente verdadeiro, né? Teu nome está gravado em minhas mãos, filha. Apareceu um aí. Tem mais lá em cima. A Ruth colocou, levanta-te das suas paralisias. Laiane Ribeiro colocou, não temas, eu estou contigo. Kátia, vou te vestir de gente. Eliane, minha digníssima, que colocou essa daí. Teu nome está gravado em minhas mãos, filha minha. O pessoal já está colocando as palavras que marcaram aí. Olha que coisa bacana, né? Me lembro de a caridade é paciente, Ilma colocou, a caridade é paciente, né? Me lembro de olha, convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. Uma palavra que me marcou nos meus 15 anos, olha... a gente vai lembrando, dá uma alegria no coração, né, gente? A gente vai lembrando. Olha o que ela coloca aqui, né? Quando é imaginação... mais uma aqui, eu gostei dessa. Desperta tu que dormes. Maria das Graças Custódio. Desperta tu que dormes, né? Essa palavra é forte, né? Palavra muito forte.
Quando é imaginação, gente, o que acontece quando é imaginação? O que ela vai nos ensinar? Quando é imaginação que age, não se observa nenhum desses sinais. Nem certeza, nem paz, nem gosto interior, né? O que poderia acontecer, até sei de certas almas, é que tem acontecido, estando elas muito embebidas. É o seguinte, diz ela, algumas há que por fracas de natureza ou de imaginação, ou por qualquer outra causa, nesse estado de grande recolhimento, fica tão ponto fora de si, que de fato nada percebe no seu exterior. Todos os sentidos parecem dormitar, parece estar dormindo. A própria pessoa está como adormecida, e pode ser até que o esteja realmente. Então, a modo de sonho, tem a impressão de ouvir falas, ou mesmo de ver certas coisas. Então, quando a imaginação é como se fosse um sonho. Ela parece que ela ouviu fala, parece que ela está vendo, tendo imagens, né? Pensa que tudo vem de Deus, mas afinal, os efeitos que lhe ficam são como de um sonho. Poderia acontecer também que, pedindo uma graça afetuosa a Nosso Senhor, lhe parece ouvir aquilo que ela deseja, né? Então, olha lá. Então, ela pede a graça para Deus e ela já parece ouvir que é aquilo que, às vezes, é a vontade dela, né? Alguém até colocou aqui a Rose, né? Quem tem ouvidos, ouça, uma palavra forte também, né? Então, olha lá. Então, isso é da imaginação. Então, não produz os mesmos efeitos. A pessoa não tem aquela certeza interior, não tem a paz, não tem um gosto interior, né? Às vezes é uma vontade dela e ela já fala com Deus e ela mesmo ouve a voz dela, né? Da imaginação. Então, é isso. Agora ela fala, quando é do demônio, há muito mais que temer, né? Quando é do mal. Contudo, quando se constam os sinais que eu me referi, pode haver muita segurança de procederem de Deus as falas, tá? Não, porém, a ponto de ser lícito agir sem o parecer de um confessor douto, avisado e servo de Deus, quando se trata de coisa grave, de alguma obra empreendeu de negócios de terceira pessoa. Por mais que ouça, entenda e veja claramente procedor de Deus a ordem, né? Então, essa sujeita, ela fala assim do diretor espiritual. Quando você tem algo com um empreendimento grande, que é uma obra a empreender, quando envolve terceiras pessoas, que Deus deseja, e é bom que você procure um orientador espiritual. Tal sugestão é querida por sua majestade, e não é deixar de fazer o que ele manda, pois nos diz que tenhamos o confessor em seu lugar, né? Ela fala que Deus vai dar o Espírito Santo para o confessor, para que ele entenda a situação da pessoa. Olha a importância do confessor, do diretor espiritual, né? Da gente procurar alguém para que tenha, né, uma caminhada espiritual, um sacerdote, ou alguém, né, que tenha uma caminhada espiritual, para quê? Para partilhar com essa pessoa, né? Para que a gente possa partilhar. Olha que coisa importante isso, né? Para que não haja enganos. E ela, própria Santa Teresa, sempre procurava, né? Ela sempre procurava, ela que os jesuítas a acompanhava, ela gostava muito de acompanhar com os jesuítas, né? Porque eles eram muito bons no discernimento espiritual, ela gostava muito, né? De fazer isso com os jesuítas, não é, padre? E quando ela fala aqui, né? Olha que coisa bonita. Essas palavras não podemos duvidar serem suas, pois estão no Evangelho e nos ajude a cobrar ânimo, a recuperar o ânimo. Então, que essas palavras de hoje, que possa despertar em nós essa confiança, que nós possamos recuperar o ânimo, essa certeza de que não estamos sozinhos, a certeza de que tudo vai passar, que Deus sabe, né? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Fico me lembrando de Jacinta, Lúcia e Francisco. Quanto sofrimento as crianças passaram? Fala não. Né? E era até chamar de loucas, né? Doidas, né? Verdade. E a gente fica imaginando, né, o que Deus quer. A gente falou da melancolia. Deus quer tirar a melancolia. O padre falou, a alegria é sinal da presença de Deus. Então Deus quer tirar. Então essas palavras são de ânimo. Deus pode nos falar numa palavra, numa visão, né? Ela fala que outro modo existe de falar o Senhor à alma
cuja origem divina eu tenho por certa, diz ela. É por alguma visão intelectual, né? É tão no íntimo as palavras, é tão no íntimo, as palavras se ouvem tão claramente, olha para você ver, as palavras se ouvem tão claramente da boca do próprio Senhor, com os ouvidos da alma, e tão em segredo, que o próprio modo de as entender e os efeitos operados pela sobredita visão dão segurança e certeza de que ali o demônio não pode ter parte. Deixa grandes frutos que confirmam esta crença. Olha para você ver. Então são os frutos, a certeza interior, né, de que Deus está. Aí ela diz mais, aliás, quem andar com advertência poderá ter sempre essa segurança, pelas seguintes razões. Engraçado que ela sempre lista, né, padre, as razões para que a pessoa tenha segurança. Aqui ela vai falar, acho que são cinco razões, olha lá. Primeira delas, não pode deixar de haver diferença quanto à clareza, porque as falas que vêm de Deus são tão claras que não se pode esquecer uma sílaba sem logo acudir com ela à memória. A gente não esquece uma sílaba quando provém do Senhor. E olha para você ver, e nem se consegue substituir, padre, uma expressão por outra, embora equivalente. Pelo contrário, quando é da imaginação, não tem as falas a mesma nitidez, nem são distintas as palavras. Parece coisa meio sonhada. Essa é a primeira razão que ela fala que a gente tem que ter segurança, né? A gente não esquece aquilo que o Senhor falou no nosso coração, falou pra gente. A memória não deixa a gente esquecer. Eu lembro de Elisângela. Elisângela falava que as composições mais bonitas foram retiradas da Bíblia. Olha Isso que é verdade, maravilha. né? Sim, verdade. Isso é verdade. Você vê quando a Bíblia ela começa, não é falar mais, ela começa a cantar, né? Expressar, é bonito demais, é lindo. E ela fala da terceira, nas falas de Deus está a alma como quem ouve, nos devaneios da imaginação, como quem vai pouco a pouco elaborando por si mesmo aquilo que desejaria ouvir. A quarta, né, nós temos que encerrar aqui para ir para o segundo capítulo, são muito diferentes as palavras divinas. Uma só delas abrange tantos ensinamentos que seríamos incapazes de os compor tão depressa por nós mesmos. Olha bem, né? Muitas vezes, juntamente com o que se ouve, compreende-se por inefável modo muitas outras coisas que nos são comunicadas sem palavras. Em outra parte, mais largamente, tratarei desse modo de entender, que é muito delicado e próprio para nos fazer louvar o nosso Senhor. Sem palavras, né? Ela continua, né? Nesse capítulo, falando dos favores e regalos do Senhor, né? Os mimos de Deus, né? Os mimos de Deus, né? Antes ela fala, quando fala o Espírito de verdade, mas nunca logrará contrafazer os efeitos acima ditos. Aí ela fala, se trata de favores e regalos do Senhor, examine com atenção, se por esta causa se tem em conta de melhor. E se não ficar tanto mais confundida, quanto mais cheias de amor, são as palavras divinas. Creia que não é Espírito de Deus. Que lhes dizem, ou distrair-se quando as percebem interiormente, e desse modo, não lhes dando entrada, viveriam sem tantos perigos. Sabe o que eu lembro aqui, Gregório? Travou aqui? É quando
o Papa Francisco falava que o cristianismo é uma das maiores aventuras de se viver. Né, essa questão, ela fala aqui, hoje mesmo eu estava pensando ali, vendo as pessoas fazendo a comida e trazendo, indo para as ruas para levar. Falei assim, gente, é correr risco. Tá falando que tá travando aqui, mas é a internet, minha querida. Hoje é dia do São Judas levar para... O pessoal do São Judas está levando para os irmãos de rua, né? É quinta-feira que eles vão. É quinta-feira. Aí você olha e fala assim, gente, mas né, isso é um risco que se dá, mas a alma, ela não permite ficar quieta. O Senhor nos tira da zona de conforto, Ele nos desaloja, Ele nos coloca a caminho. Então vamos para a quarta morada. Para quarto capítulo. Padre, só para fechar, eu queria ler isso, que eu acho muito bonito, isso significativo para fechar essa morada, que diz o seguinte: aquele que arroga, na última página aí, aquele que arroga os de Josué, creio eu, fez parar o sol, é poderoso para fazer parar todo o interior com suas potências, de tal modo que a alma experimente bem em si como governa aquele castelo um outro senhor maior que ela. Isso enche a alma de suma devoção e humildade. Acho bonito demais isso, né? Quer dizer, a arroga de Josué, ele fez parar o sol. Ele não vai fazer parar a nossa mente, tudo, só para ouvi-lo, né? Olha que bonito, né? Deus é capaz, né, de tudo isso, gente, né? Isso que é o mais importante. E tem hora que é tão tempestuoso o nosso interior, né? Tantas palavras que nos disseram, que gritam tão forte. Então, deixar aqui hoje os nossos rogos, né, a nossa prece, né, como a de Josué, fazer parar essas vozes, essas tempestades, para que nós possamos viver o senhorio do Senhor, o senhorio de Deus. Vamos ao quarto capítulo da sexta morada. Vamos. Bom, o quarto capítulo, ela vai explicar o que é arrombamento, êxtase, rapto. São grandes coisas que Deus faz na alma, né? Ela fala que tudo serve, né, para mais aumentar na alma, né, dessa mariposinha, os desejos de gozar do Espírito. E Sua Majestade, como bom conhecedor da nossa fraqueza, a vai habilitando por esses meios por vários outros, a fim de que venha ter ânimo para se unir com tão grande Senhor e tomá-lo por esposo, né? Olha para você ver, então, Deus vai nos encaminhando para essa experiência esponsal. Só leu lá no início, né, no Cânticos dos Cânticos, essa experiência esponsal, né? Que bate ali na porta, né? Me lembro disso, me lembro de alguma coisa lá no início, lá no Cântico dos Cânticos, né? Que é o amado, né? Que bate na porta. Então, é essa experiência que ela fala, e que por isso, né? A gente, né, com o Rei dos Céus, é indispensável ter coragem, mais do que supondos, porque nossa natureza é muito tímida e mesquinha para tão sublime dignidade. Então, a gente precisa ter coragem, né? Aí ela diz, refiro-me a arrombamentos reais. Então ela chama de arrombamento, quando o Senhor vem por inteiro. E não a fraqueza de mulheres, que ela diz, como por vezes sentimos, e logo nos parecem rápidos e êxtase. E como julgo ter dito atrás, há naturezas tão débeis que com a simples oração de quietação quase morrem, né? Quase morrem. Ou seja, mas Deus tem muito para falar. Ela diz, um modo há de arrombamento que ainda fora da oração, sendo a alma atingida por alguma palavra que ouve ou recorda de Deus, parece que Sua Majestade, desde o interior onde se acha, ou seja, no nosso interior onde ele mora, movido de piedade por tê-la visto padecer tanto a desejá-lo, faz crescer a centelha de que falamos, e abrasa-se toda como outra fênix. A fênix é aquele pássaro que renasceu das cinzas, né? Então a alma fica renovada, e segundo piedosamente se pode crer, são-lhe perdoados suas culpas, né?
já se entende que para isso ela tem as disposições como a igreja ensina. O que ela quer dizer assim? Assim purificada, une-se o Senhor consigo. Isso ninguém o entende, senão eles dois. Só Deus e a alma, só Deus e a gente. Por quê? Porque Deus, vendo que a gente tem o desejo tanto de amá-lo, e a gente padecendo por não estar sentindo, ele vem até nós de tal maneira que a alma se sente perdoada, purificada, de tal modo que só os dois entendem. Olha que experiência, né, gente? Olha que experiência, né? Ele diz que não é como uma pessoa acometida por um desmaio ou outro acidente semelhante, que nada percebe, nem interior nem exteriormente. Ela fala que não, a pessoa percebe, sente, vive a experiência, né? Olha que bonito, né? Ela fala nesse arroubamento, né? Em que ainda fora da oração, sendo a alma tocada por alguma palavra de que se recorda, você estava falando, ou ouve de Deus, parece que sua majestade, desde o interior, onde se acha movido de piedade por tê-la visto padecer tanto tempo a desejá-lo. A minha alma tem sede, assim como a coça suspira pelas águas correntes, assim também suspira a minha alma por ti, ó meu Deus. A secura, né? O deserto, essa vontade, né? O desejo de ter o Senhor assim perto, porque as presenças de Deus, assim, nas experiências, não, elas, assim, Deus está sempre, mas o nosso sentir não é constante, né? Em determinados momentos em o deserto. Né? Parece que nós estamos ausentes, né? Deus está ausente da alma em determinados momentos, né? Mas, na verdade, ele vem lá do interior, como aquele rio de água que jorra, né, para a vida eterna, né? E isso vai transbordando a gente de tal maneira, né? Ela diz o seguinte, quando estando a alma, né, nessa suspensão, gente, nessa forma, né? Olha que interessante, nessa suspensão, né? O Senhor há por bem de mostrar-lhe alguns segredos, como de coisas do céu e visão imaginárias. Olha para você ver, então Deus mostra alguns segredos, como visões imaginárias. Ela sabe exprimir-se depois de tal modo que lhe ficam impressos na memória que jamais os esquece. Olha para você ver, quando Deus jorra essa água viva, essa água que mata a sede nossa, diz ela que Deus é capaz de nos dar alguns segredos de coisas do céu e até visões imaginárias, como ele deu aos profetas, como ele deu a São João no Apocalipse, né? E aí essas visões, o que ela chama de imaginário? Não é coisa falsa, ilusória não, tá? Ela chama de visões imaginárias, essas visões que vêm de Deus, diferente das intelectuais. As intelectuais são reveladas mediante o uso de imagens mentais. Então, só porque ela diz isso para a gente não confundir, diz ela aqui, né? Olha para você ver que interessante, que fica impresso na alma da gente, a gente não esquece, né? Mas quando são visões intelectuais, não as sabe dizer do mesmo modo. Deve ser porque nesses tempos algumas são tão sublimes que não é conveniente ao homem peregrino ainda na terra entendê-las a ponto de as poder repetir. Né? Olha que coisa interessante, né? E ela vai mais além, né? Ela vai indo e diz, se depois não há de ficar memória distinta dessas graças tão súbitas, que então faz o Senhor a alma, qual o proveito delas? Ah, filhas, diz ele, são tão grandiosas que não é exagero que lhes caiba. Pois embora, se ninguém as saiba exprimir ou falar, no mais íntimo da alma ficam bem gravadas e jamais se apagam. Então, olha, gente, Deus imprime tanto na alma essa imagem, tanto esta visão intelectual, que se eu não sei exprimir a visão intelectual, fica gravado na alma que jamais se apagam. As palavras que não se apagam, lembra disso que nós falamos lá no capítulo anterior, as imagens que não se apagam, as impressões que ficam na alma, que jamais se apagam.
ela vai dando indicativos para nós, né? Quando ela De que fala de Moisés aqui, né? Não sei se atino no que vou dizendo, porque ainda que já ouvi explicar, não me fio muito em minha memória. Tampouco soube Moisés declarar tudo o que viu na sarça. Limitou-se ao que Deus lhe ordenou que dissesse. Se não lhe mostrasse Deus interiormente os seus segredos, infundindo-lhe certeza para que visse e cresce que era o Senhor. Imagine Moisés só com a vara, né? só Toca com na a vara. rocha, não tem água. Imagine só, né? Aquela questão, se não lhe mostrasse, se não revelasse os segredos interiormente, né? Mas tão grandes coisas deve ter percebido dentro dos espinhos daquela sarça. A gente fala sarça, mas olhando visivelmente é uma coisa não muito bonita, né? Não é É, bonita assim, por si só. Mas aí, aonde que é a manifestação de Deus, né? Como diz, onde Deus está, tudo é belo, né? Onde Deus está, tudo é belo. Até a bendita sarça de espinho. o fogo do amor, né, fica presente nela, né? Como fica presente na alma. Às vezes a gente está como aquela sarça, né? E até cheio de espinhos, né? A presença de Deus que se revela, né, faz ficar bonito, né? Faz ficar lindo, né? Então ela Mas vai tão grandes dizendo, coisas deve ter percebido dentro dos espinhos daquela sarça, que lhe deram ânimo para fazer o que fez pelo povo de Israel. Olha bem, dentro dos espinhos daquela sarça. Por que nós não podemos experimentar Deus dentro dos espinhos das nossas feridas, dos nossos fracassos, das nossas fraquezas, da nossa sarça? Né? Por que dando não? miséria. É verdade, é verdade. E é o que ele falou, e Moisés encontrou tanto ânimo para fazer o que fez pelo povo de Israel, né, gente? E aí nós vamos encontrar o ânimo para fazer o que a gente precisa fazer por Deus, né? Pelo chamado que ele tem para cada um de nós, né? Olha, antes devemos crer com evidência, né, que uns vermezinhos de tão limitado alcance como nós não estão à altura de compreender as divinas grandezas. Louvemos muito ao Senhor por se ter servido de nos dar a conhecer algumas delas, né? Alguns segredos, né? Como Deus nos deu a conhecer. Olha que interessante, né? Ela diz aqui, tem no prólogo do livro, padre, desse livro aqui, diz o seguinte, que São João Cassiano falava que o jejum, né? Se não tiver como objetivo o amor de Deus, pode ser prejudicial à salvação das almas. As virtudes que vêm em segundo lugar, jejum, vigília, vida solitária, meditação da Escritura, convém as praticarmos por causa do escopo principal, isto é, a pureza de coração, a caridade. É esse amor que abrasa por Deus, como Moisés fez, né? Ao ir salvar o povo, a escutar a voz de Deus, né? Pois, né, ela diz, né? Porque se tudo isso nos perturbar, né? Essas coisas que são secundárias, né? De nada adianta, né? Olha para você ver. Então, eles fazem uma explicação desse ânimo de Moisés, né? De Jacó, de Moisés que está no amor, que está nessa sarça ardente. Olha que bonito, né? Então é importante a gente entender. Deus quer, né, jogar esse fogo do seu amor na nossa sarça ardente. É isso que Santa Teresa está dizendo, né? Nos nossos espinhos, nas nossas feridas, para tirar a nossa melancolia. Olha que coisa bonita, né? Acho interessante essa comparação aqui, padre, do aposento, Do né? Que ela camarim? faz. Do Eu quero o camarim. camarim, você não sobre esse camarim? Vai lá e fala do camarim aí, padre. Olha bem, né? Quando ela fala da experiência que um dia ela entrou numa sala tão ornamentada, tão cheia de coisas, e ela começou a falar, para que tudo isso? E depois ela foi roubada por aquela beleza e ela começou a louvar a Deus. Aí quando ela fala aqui exatamente desse é o que chama camarim, creio eu. Aí eu fui brincar aqui, perdi a outra parte do camarim mais embaixo aqui, ó. Perdi aqui.
Ela fala assim, eu acho que é aqui, ó, isso acontece quando a alma, tão feita uma só coisa com Deus, está metida nesse aposento, semelhante ao céu império, que devemos ter em nosso interior. Pois se Deus habita em nós, claro que está em algumas dessas moradas, há de ser um camarim celeste. Então ela faz essa comparação. Se Deus habita em nós, então em algum lugar existe esse camarim que é tão belo que você fica, né, assim, que você nem olha mais para as coisas do lado, você só olha para aquele camarim, para aquela sala principal, né? Então que Deus, se ele habita em nós, em algum lugar nosso existe um camarim celeste, igual existiu naquele palácio, que ela foi ficar uma noite lá, né? De tanta a duquesa insistir, né? Ela ficou uma noite lá, né? E ela ficou impressionada. Ela falou, para que esse tanto de coisa, né? Tô achando graça, né? Que ela acabou usando isso para entender a experiência da alma, né? Quando ela fala do camarim celeste. Olha que coisa maravilhosa, né? E ainda que nem sempre o Senhor permita a alma ver tais segredos durante o êxtase, porque tão embebida está em gozar de sua majestade, que lhe basta tão supremo bem. Algumas vezes gosta ele que se desembeba e veja de passagem o que encerra aquele aposento. Ela fala que a gente não dá conta de prestar atenção de tudo, não, padre. Ela diz que não dá conta. De vez em quando a gente dá, porque é tanta coisa que a gente não dá conta, né? A gente é tão débil, né? A Se alma nem é tão... Moisés conseguiu, Não, mas se nem Moisés, diz ela, né? Mas às vezes é Deus que quer nos mostrar algo aí. Quando Ele quer nos mostrar, a gente consegue ver. Mas quando Ele não quer, a nossa alma não consegue ver, não. quando ela fala que ele quer nos comunicar com esses vermezinhos que somos nós, né? Se temos esperança de gozar deste bem ainda nessa vida, que fazemos nós? Em que nos detemos? Que empecilho é assaz forte para deixarmos de buscar o momento a este Senhor, como fazia a esposa pelas praças e arrabaldes? Aí depois ela fala, ó cegueira humana, ó cegueira humana, até quando assim permaneceremos sem tirar de nossos olhos esta terra? Mesmo entre nós, embora pareça não ser tanta que nos segue de todo. Vejo uns argueirozinhos, uns pequenos defeitos que, se os deixarmos crescer, bastarão para fazer-nos grande dano. Não assim, irmãs, pelo amor de Deus. Antes, aproveitemos das próprias faltas para conhecer nossa miséria, e elas nos darão melhor vista, como lodo com que nosso esposo sarou. Você vê quando a gente vê a nossa imperfeição. Voltou, Fugiu. parou tudo, eu e você, paramos, travou. Parou. É a Ixi, internet. então tá bom. É a Não internet. reclame, é a internet. Voltemos. Vamos É a ler, sarça, vamos deixar Deus soprar nesse espinho. não é? Vamos ler de novo, vamos pegar de novo onde parou aí, né, padre? Ainda aproveitemos das nossas faltas para conhecer nossa miséria e ela nos dará melhor vista, como o lodo com que o nosso esposo sarou cego, né? Quando nos virmos tão imperfeitos, redobraremos as súplicas para que o Senhor tire de nossas misérias a sua glória e em tudo possamos contentar a sua majestade. Olha que maravilha, né? Então, aproveitar das nossas faltas, gente, olha o que é isso. Aproveitar da nossa miséria, das nossas faltas, né? Para quê? Para que o esposo nosso, para que o Senhor, igual ele fez, use esse lodo, que é a nossa miséria, para sarar o cego, né? Que usou no cego aquele lodo, aquela lama, possa usar a nossa miséria, como o padre falou lá no início, né? A nossa imperfeição, a nossa miséria, para que seja para a glória de Deus. Olha como isso é profundo, gente, né? Como que é profundo esse chamado, né?
E olha que bonito aqui. Agora nós temos que resumir, como diz o povo, né? Ir atropelando e chegar ao final. Olha que bonito. Sim. Parece não estar capaz a alma para se aplicar, senão aquilo que lhe desperta a vontade de amar. Vontade de amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. A vontade de amar. Para isso está bem desperta, mas adormecida para tratar com alguma criatura ou apegar-se a ela. Né? Olha, tem alguém que falou aqui, padre, achei interessante, tá tão difícil entrar nessa morada, né? Até a internet está travando. Tá travando. Hoje. Hoje tá. Mas nós somos persistentes. Bom, somos, né? Olha lá, então eu vou ler aqui, olha que interessante. Ela vai dizendo, né? Ao querer arrebatar a alma, o esposo ordena e manda cerrar as portas da morada e até mesmo as do castelo e da cerca, né? Olha para você, quando Deus quer arrebatar, Deus manda parar tudo, gente, né? Parar tudo. Para quê? Para que Ele entre, fale e faça conosco o que tem que fazer, né? Olha para você ver. Acontece, porém, ainda depois de passado, ficar à vontade tão embebida e o entendimento tão fora de si, que assim permanecem o dia todo e até por vários dias. Olha para você ver, parece, né, que fica por vários dias, né? É aquela palavra que fica, aquela imagem que fica, dando tanta paz para a gente, né? Olha, então Deus vai tratando isso aí, olha lá. Quando torna de todo a si, quanta confusão lhe fica. É que grandíssimos desejos de se empregar em Deus, por todas as maneiras em que se quiser vir dela. Se as orações de que falei atrás deixam os grandes efeitos referidos, que fará imensa graça como essa, quando Deus arrebata a gente completamente? Quisera ter 1000 vidas para as empregar todas em Deus. Quisera que tudo quanto há na terra, todas as criaturas fossem línguas para o louvarem em seu nome. Grandíssimos desejos de fazer penitência não lhe custa muito fazê-la, porque com a veemência do amor, tudo lhe parece pouco. Então a pessoa começa a querer fazer grandes penitências, começa que todos possam louvar a Deus, ela começa a querer fazer oração, louvar a Deus o tempo inteiro. Acontece algo na alma assim que é aquela união tão forte, né? Que ela fala, vê claramente que não faziam muitos mártires padecendo todos os tormentos, porque com o auxílio da parte do nosso Senhor tudo é fácil. E assim se queixa a sua majestade quando não se lhe oferece em que padecer. Olha que estágio está a pessoa, né? Que chega a pessoa quando ela chega nessa sexta morada, nesse nível, né? Olha para você ver o que Deus tem para nós, né? É muita graça. Quando ela fala das malícias do mundo, né? Que elas não, essa malícia não pode nos impedir de continuar a nossa caminhada, né, espiritual. Eu gosto quando ela fala aqui, ó. E é que, bem conhecendo a malícia do mundo, entende que não reconhecerão, talvez, a fonte de onde aquilo procede. E em vez de darem ao Senhor os devidos louvores, talvez tome daí ocasião para emitir juízos contrários. De certo modo, parece-me haver falta de humildade nessa pena e confusão, mas não se consegue dominá-la. Com efeito, se a pessoa deseja ser vituperada, que se lhe dá? Assim, uma que estava em semelhante aflição, ouvi de nosso Senhor. Olha o que o Senhor diz, que maravilha. Não te aflijas, porque ou me louvarão a mim, ou murmurarão de ti. E em qualquer dos casos, sairás com lucro. Ou seja, ou vai louvar a Deus ou vai murmurar contra ti. Mesmo, qualquer um vai ser lucro para você, né? Você, né, é lucro na alma, né? Olha para você. Nosso Senhor parece querer dar a entender a todos que aquela alma já é sua e ninguém há de tocar nela. Olha para você ver. Então Deus mostra que a alma já é dele.
No corpo, gente, na honra da pessoa, nos bens, tudo bem, que de tudo resultará honra para a sua majestade, mas na alma, isso não. Pode tocar no corpo, nos bens, na honra da pessoa, mas na alma, porque já é de Deus. Não tem mais São Paulo, aqueles que quem matam. nos separará? Quem nos separará de Deus? Não tem mais os que matam o corpo, né? Mas não podem matar a alma, não é isso, né? Olha que isso. Mas da alma não, a alma é de Deus, né? É de Deus, né? E fala que ele vai servir de amparo para a pessoa contra todo mundo e até contra o inferno inteiro. Vou ler isso aqui de novo. Ele lhe servirá de amparo contra todo mundo e até contra o inferno inteiro. Olha o que diz Santa Teresa, né? Olha, gente, que maravilha, viu? Maravilha. Estamos chegando aqui ao final. Pode chegar, pode falar. Ela diz, creio que nada perdi em dizê-lo, que ela fala que esse tal do arrombamento, né, é difícil explicar, não é fácil não, né? É difícil, né? Pois muito diferentes são os efeitos dos arrombamentos fingidos. Ela fala disso, né? Não digo fingidos porque quem os tenha queira enganar, senão porque sofre engano, né? Às vezes a pessoa não sabe que é fingido, está sendo enganada. E como os sinais e efeitos não estão de acordo, fica desacreditada tão alta graça, de modo que, com razão, depois não se dá crédito a quem o Senhor a faz realmente, né? Então, às vezes não dá crédito a quem acontece por causa daqueles que têm engano, né? Diz ela, né? Seja ele sempre bendito e louvado. Amém, amém. Ela termina dizendo isso, né? Eita, gente, que coisa maravilhosa. Esses 2 capítulos que nós lemos para vocês aqui, dava um dia de retiro, no mínimo. Dá. No As mínimo. falas. Vamos pro sorteio, tá quase acabando aqui. Não, sorteio hoje não tem não, porque agora nós vamos preparar para o retiro. Já distribuí os livros. Inclusive, Kátia. Kátia, já mandei, né, Kátia? Kátia recebeu, Kátia tá aí. Hoje, essa semana, as 2 pessoas receberam. Então, era uma quantidade de livros que foi. Agora nós vamos ter que preparar para fazer o retiro em casa, né? Então, vai ter o sorteio do kit de Santa Teresa para aqueles que mandarem para mim, para o Padre Fernando, né? O retiro que a gente está pedindo para fazer em casa. Tá lá os critérios do retiro. Tá lá no Instagram meu, do Padre Fernando. Se for o caso, a gente manda de novo. Alguém disse aqui, eu quero retiro, né? Eu tenho aquele retiro, né? Retiro de final de ano, né? O retiro das moradas, viu? Nós vamos fazer, padre, viu? Agora nós vamos fazer. Já tem gente, muita gente querendo esse retiro. Vai ser uma bênção, né? Nós vamos fazer esse retiro. Ser. Olha, Ieda também ganhou. Ieda, parabéns, Ieda. Kátia, eu recebi essa semana, isso. Então, que nós possamos, depois desses 2 capítulos, né? Sim. Deixar mesmo Deus ser esse nosso amparo, que nós possamos utilizar, que Deus... eu gosto muito daquela experiência, daquela passagem do oleiro, e Deus fez com o mesmo material, né? É com o mesmo material. É com o mesmo materialzinho que nós temos aqui, machucado, que Deus vai trabalhar a nossa cura, a nossa superação, a nossa conversão. Então, vamos permanecer em Deus, vamos valorizar muito, muito o pequeno passo. Sim. Não vamos desvalorizar o pequeno passo, não, né? Porque precisamos entender esse processo e o querer de Deus. Sim. E que Deus possa brotar em nós essa vontade de amar, essa vontade de ver o impossível de Deus, de seguir a vontade de Deus, o que Deus reservou para cada um de nós. Canta, né? Aí, Celina Borges, né? O que Deus reservou para mim. Vou persistir, continuar a esperar, mesmo que a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Vou seguindo em frente, mesmo, olha a malícia do mundo, que muitos não entendem. E eu vou profetizando
e proclamando que tudo posso em Jesus. Jesus, naquele que me fortalece, Jesus, isso é verdade. Verdade. E que possamos pedir a Deus muito, gente, o dom do discernimento. Santa Teresa fala muito hoje, né? Vamos pedir a graça do discernimento, que ele é o guardião de todos os dons espirituais. Que Deus nos dê esta graça, que peçamos a Ele, nessa sexta morada, nessa parte, esse dom do discernimento, né? Padre Fernando, amanhã só vai estar na exposição, não é isso? Como é que é aí? É sábado. É sábado. É sábado. 6 horas. 6 horas. 6 horas da tarde, a live. É uma live? Isso, com Elisângela. Isso. Sábado, 6 horas. Que bênção. Tá bom, eu achei que era ontem, eu acho que confundi. Seria amanhã, antes seria, depois deu um probleminha lá na programação, eles jogaram para sábado, não sábado. Tá bom, tá ótimo. Então tá bom, padre. E semana que vem, então, 5º e 6º capítulo da Sexta Morada, gente, né? 5º e 6º capítulo da Sexta Morada. Estamos caminhando, né, padre? Passo a passo, eu tô achando né? que quando nós terminarmos, vai ter a vacina descoberta e já pronta, viu? Do jeito que Deus está fazendo a gente permanecer mais um pouquinho, eu acho que é para sair a vacina e a gente verificar. E aí poder fazer um retiro, né? Livre, né? Fazer um retiro, né? A Rose colocou dica importante, preciso pedir. Não sei o que é, mas ela colocou preciso pedir. Alguma coisa que a gente falou aí, né? Deve ser a vontade de amar, deve ser a vontade de amar. Deixar Deus agir, né? O dom do discernimento, né? É isso aí, por aí. Tá ótimo. Padre, dê uma bênção para nós então, né, padre? Vamos fechar com a sua bênção aí, sua oração. Vamos. E que Deus abençoe a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos ver o impossível de Deus, né? Vamos ver o agir de Deus na nossa sarça, nos nossos espinhos, na nossa sequidão, no nosso deserto. Vamos contemplar o agir de Deus. E que o Senhor possa, através da nossa sarça, manifestar as suas estupendas maravilhas. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Gregório, amém. Vamos convidar todo mundo a estender as mãos e rezar para Montes Claros? Vamos? Vamos. Vamos amanhã, 163 anos. Vamos pedir a Deus que abençoe essa cidade, que o arcanjo, os querubins, os serafins, eles possam agir nessa cidade, que possa abençoar todas as pessoas constituídas em dignidades para que governem com justiça, e que a nossa cidade seja sempre esse espaço, esse lugar de fazer a experiência com Deus. Parabéns, Montes Claros, que Deus abençoe e que Deus providencie tudo que necessitamos para ter uma cidade humana, justa e fraterna. Amém. Amém. Mês que vem eu vou de trem para Montes Claros. Maravilha, padre. Eita, nós. Fique com Deus. Amém. Fica com Deus, padre. Obrigado, viu? Deus abençoe. Até quinta. Tchau.